Gravando. Isso aí. Deixa eu só ver aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. A gente vai dividir, então, a nossa aula de hoje em 3 etapas, tá? Essa primeira etapa de 1 hora... essa primeira etapa de 1 hora da aula será uma aula didática mesmo, tá? Eu vou passar a aula para vocês, falar um pouquinho do conteúdo. Isso vai até às 8 horas, tá? Das 8 às 9 horas, a gente tem 2 opções, tá? A primeira opção é vocês acompanharem a live que eu vou ter no Instagram, tá? Que vai falar sobre o coronavírus e o Sistema Único de Saúde, que tem a ver com essa matéria também, e vai ajudar vocês na construção do portfólio. Quem não quiser assistir a live não é obrigado, tá? Tem 1 hora para responder os exercícios também, tá? Que eu vou disponibilizar, que já está disponibilizado para vocês dentro do roteiro. Então, quem não tiver a fim de assistir a live, não tem problema nenhum, pode ir respondendo os exercícios, tá? Quem quiser assistir a live, depois tem 7 dias para responder os exercícios, como já foi nas outras semanas. São 6 questões, assim como foi semana passada, são 5 questões de múltipla escolha, né, com uma resposta correta, e uma última questão que vocês têm que é uma questão discursiva, então que vocês têm que escrever 1 parágrafo ou 2 no máximo, que é uma resposta curta, na verdade. Então, isso vocês fazem em 15, 20 minutos, acredito eu, porque eu acredito no potencial de vocês. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Hoje eu vou apresentar a tela junto aqui, então. Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Espera só um pouquinho que já vai aparecer. Tem como mandar pelo e-mail? Mandar o que pelo e-mail? Rafa, depois... tá. E aí, na terceira etapa, então, pessoal, sim, a gente vai... Acho que deu pau aqui, tá? Calma aí que enquanto não roda a aula, a gente vai conversando. Sim, depois a gente volta, então, depois das 9 horas, a gente volta, então, para uma terceira etapa da aula, tá, pessoal? Que vai ser sobre... Que a gente vai continuar, vai falar um pouquinho dos exercícios da semana passada, falar de porcentagem de acertos, vai tirar as dúvidas da aula de hoje, e a gente pode conversar até às 10 horas, ok? Pessoal, tá aparecendo para vocês a apresentação de tela? Sim. Tá. Tá aparecendo certinho? Aspectos introdutórios da PESP na ABSF? Isso. Tá, então tá, perfeito. É porque para mim aqui não aparece. Então vamos lá. Então, nossa aula de hoje, pessoal, então é sobre aspectos introdutórios, tá, do Sistema Único de Saúde. Então, hoje a gente vai falar sobre a atenção primária de saúde, entender que dentro da atenção primária de saúde, a gente tem diversos setores. Um deles é a estratégia de saúde da família, né, que antigamente, que é o famoso postinho lá, ou unidade básica de saúde. A gente vai só entender um pouquinho essa mudança de nomenclatura, o que significa cada uma. E a gente vai fazer uma introdução também falando da Política Nacional de Atenção Básica, que a gente vai aprofundar na próxima aula, tá? Então, pessoal aí se preparando para aula online, né? Que eu já disse que tem que estar todo mundo bonito, passando perfume para ficar cheiroso para aparecer no vídeo. Vamos lá, então, pessoal. Atenção primária de saúde, então, né, ela é um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem a promoção, a prevenção, a proteção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos, os cuidados paliativos e vigilância em saúde desenvolvidos por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada. Ou seja, pessoal, atenção primária de saúde ela significa que ela é uma linha contínua, né? Ou seja, ela inicia desde lá da promoção e da prevenção em saúde, né? Ela passa pelo tratamento, porque a atenção primária de saúde também é o curar o paciente, também é o fazer o procedimento, até a hora da morte lá, né? Com as questões de vigilância em saúde, atestados de óbito, os cuidados paliativos, né? Que são os cuidados para a morte e para o processo de morrer. Então, a atenção primária ela é responsável
por todo esse processo, né? Então, ela é realizada por uma equipe multiprofissional. Então, diversos profissionais de diversas áreas da saúde são responsáveis, né, e são trabalhadores dessa atenção primária de saúde. E ela é dirigida à população em um território definido, né? Então, a atenção primária, ela tem a questão da territorialidade. Então, é justamente por isso que, por exemplo, se eu moro no bairro Santa Augusta, eu não posso ser atendido lá no bairro do centro, né? É justamente por essa questão de territorialidade. Cada bairro, cada território, né, tem a sua atenção primária de saúde, tem a sua estratégia de saúde da família, o seu posto de saúde, e ele é responsável por a saúde dessa população, por essa questão de territorialização, tá? Sobre as quais, então, as equipes, né, que pertencem a os trabalhadores de saúde que pertencem a essa equipe, né, assumem a responsabilidade sanitária desta região. Vamos falar um pouquinho agora, né, brevemente, do que é a Política Nacional de Atenção Básica, tá? A gente tem, eu já coloquei aqui atualizada para vocês, então a gente teve uma mudança significativa da Política Nacional de Atenção Básica. Aqui eu só vou passar para vocês brevemente, porque a gente vai entrar bem específico na política, das diferenças das políticas, né, a antiga e a nova, na aula que vem. Eu vou mostrar exatamente para vocês o que mudou, questão de carga horária de profissional, de equipe mínima, enfim, tem uma série de coisinhas que vocês vão precisar saber que são extremamente importantes, mas que a gente vai entrar bem a fundo na aula da próxima semana, tá? Então, a Política Nacional de Atenção Básica, o que ela é, tá? Ela é uma portaria, ou seja, ela é um documento que rege o que é a atenção básica. O que eu posso fazer dentro da atenção básica, o que eu posso, o que eu não posso, quais são as minhas obrigações dentro da atenção básica. Tudo isso está estabelecido dentro da Política Nacional da Atenção Básica do ano de 2017, através da portaria 2436, tá? E ela coloca que a atenção básica é um conjunto de ações de saúde individuais, né, como eu já falei para vocês, dentro dessa equipe multiprofissional, tá? Isso eu já coloquei essa definição no slide passado. Então, vocês precisam saber que existe uma atualização nessa política, tá? Então, aqui agora a gente entra propriamente dito no que é a ESF, no que é o posto de saúde, né, no que é essa questão do território, propriamente dito. Então, que é a Estratégia Saúde da Família, ou Programa Saúde da Família. O que é isso? Tá? Lá, quando foi criado o Sistema Único de Saúde, pessoal, só um pouquinho, quando vocês forem falar comigo, vocês falem por áudio, porque às vezes se vocês mandam mensagem de texto, para mim não aparece, tá? Então, eu prefiro que vocês falem por áudio e, se possível, vídeo também, que eu gosto de ver a carinha de vocês, tá? Voltando. Sobre a Estratégia de Saúde da Família e o Programa Saúde da Família, tá? São a mesma coisa, uma mudança de nomenclatura, tá? Uma coisa é uma estratégia, outra é o programa, então depende muito de como que cada unidade de saúde está vinculada ao Ministério. E aí cada uma tem obrigações diferentes uma da outra. Quando que surgiu dentro do Brasil? Quando que surgiu a SF no Brasil, né? Essa estratégia ela foi criada em junho de 1991, então quase 3 ou 4 anos depois da criação do Sistema Único de Saúde, com a implantação do programa de agentes comunitários de saúde, né? Que são os agentes que fazem diariamente o seu trabalho de casa em casa para fazer um mapeamento em saúde. Em 1994, né, então 3 anos depois, por iniciativa do Ministério da Saúde, foram formadas as primeiras equipes dos programas de saúde da família, incorporando e ampliando a atuação dos agentes comunitários. Para vocês saberem que em 1994, tá, foram criadas ilhas no país para fazer uma espécie de programa piloto das estratégias de saúde da família no país. E um dos municípios de Santa Catarina contemplados com esses programas pilotos foi o município de Criciúma, encabeçado pelo que também agora é secretário de saúde, o Acélio Casagrande. Ele foi secretário de saúde na época da implementação da Estratégia de Saúde da Família em Criciúma, junto com a reitora de todos nós, com a Luciane Bisoni Sereta, que era, então, a enfermeira responsável pela implantação da Estratégia de Saúde da Família em Criciúma. Então, ela tem uma vivência gigantesca, né, dentro da saúde coletiva. Ela é uma referência para todos nós que estamos aí começando. Ela é conhecida Brasil afora por ser pioneira realmente nesse programa, por ter ajudado na implementação dentro do estado de Santa Catarina, junto com a que hoje é deputada também, Luciane Carminati. Enfim, teve outras pessoas, né, que ajudaram na implementação da Estratégia de Saúde da Família no estado de Santa Catarina.
e, né, principalmente ela aqui muito responsável pelo município de Criciúma. Talvez isso seja o reflexo por hoje a gente ter uma rede de atenção primária de saúde tão bem estabelecida no município de Criciúma, né? Se a gente até for comparar com os municípios ao redor. Então, a estratégia de saúde da família, ela se consolidou só em 2006, né? Então, a implantação começou em 91, os projetos pilotos começaram em 94, mas só em 2006 que ela se consolidou propriamente dito, né? No governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2002, 3, 4, 5, isso mesmo, no último ano, foi feito o projeto de implementação ainda com o ministro Temporão, tá? As políticas de saúde, então, que incorporem e reafirmam os princípios básicos do SUS na atenção básica, então, destacando universalização, equidade de acesso, integralidade das ações, participação da comunidade, tudo aquilo que vocês já estão carecas de saber que são os nossos princípios básicos. Então, né, depois que a gente então teve os primeiros projetos pilotos lá pelo país, né, a gente então teve esse projeto de expansão e consolidação da estratégia de saúde da família até chegar no ano de 2006, né? Então, no Brasil, a crise do SUS não tem impedido sua consolidação conceitual e na complexidade da sua estrutura. A atenção básica de saúde no país era oferecida através de um modelo composto por especialidades. Então, a gente, antes das estratégias de saúde da família, a gente tinha, por exemplo, a clínica pediátrica, clínica de especialidades, a clínica do idoso. Então, eram coisas isoladas, né? A população procurava esses serviços isoladamente. Não tinha um serviço que fizesse uma linha de cuidado para esse paciente, que cuidasse dele desde quando ele é pequenininho até ele ficar idoso dentro daquele território, né? Então, é justamente nesse formato, né? E eu preciso falar para vocês, né, que esse formato ele também não nasceu do dia para a noite e ele também não foi criado da cabeça desses pensadores do nada, né? O programa, a estratégia de saúde da família, ela é uma cópia, né, de um modelo de saúde existente em Cuba, primeiramente em Cuba, né, que é um país socialista, né, e apesar de ser um país socialista, tem essa questão da saúde muito firme, muito forte. Então, o Brasil copiou isso, trouxe para cá. Acho que talvez seja por isso que as pessoas às vezes alucinam na cabeça que o Brasil um dia já foi um país socialista. O Brasil jamais foi um país socialista e espero também que jamais seja um país socialista, particularmente falando. Mas a gente, com certeza, copiou modelos do mundo inteiro, né? A gente copiou modelos da Inglaterra, copiou modelos dos Estados Unidos. E na questão da estratégia de saúde da família, a gente copiou um modelo de Cuba e tá tudo certo. Ele se adaptou, né, claramente ao capitalismo vivido dentro do país, né? Então, antes de ter essa estratégia de saúde da família, dentro da atenção primária de saúde, a gente tinha essas clínicas espaçadas, né? A clínica do idoso, da criança. E aí veio a estratégia de saúde da família, a gente juntou todas essas linhas de cuidado dentro de um único serviço. Este modelo tem sido considerado inadequado para superar a crise setorial, que é agravada pela carência econômica e profundas desigualdades sociais entre as regiões municipais do país, tá? Esse modelo que tem sido considerado inadequado, no caso, era aquele modelo ali das clínicas de adulto, clínicas pediátricas e etc, tá? O PSF, né, então, que é a política de saúde da família, surge no âmbito internacional como uma possível alternativa ao modelo predominante na atenção básica. No Brasil, o PSF vem se expandindo continuamente, mas sua presença em municípios de mais de 100 mil habitantes na região sul e sudeste ainda é pequena, tá? Apesar de... É isso que a gente tem que pensar. Não é que a gente tenha poucas unidades, poucas estratégias de saúde da família dentro das grandes cidades. O problema principal é a territorialização. Dentro dos municípios pequenos, né, ou municípios de até médio porte, isso tem se mostrado um programa extremamente eficiente. Nas grandes cidades, em especial as capitais, ainda existe um grande problema, né, por conta do aglomerado urbano, desse modelo de estratégia de saúde da família se adaptar a essa região, né? Então, por iniciativa do Ministério da Saúde, foi feito, então, mais um empréstimo com o Banco Internacional para ajudar na expansão e qualificação desse programa, né? Que depois veio, então, se tornar a estratégia. É isso que a gente precisa ter em mente. Primeiro foi programa, depois virou estratégia a partir de 2006. Então, aqui só fazer um breve histórico, né? Até os anos 20, os primeiros centros de saúde eram voltados para controle de doenças. Já em 1940, veio as APS lá, né? Que é os Serviços Especiais de Saúde Pública. Em 1960, depois,
esses centros de saúde, juntamente com os antigos INAMPs, em 1970, que se consolidou essa questão dos INAMPs, da medicina previdenciária ambulatorial, e a final da década de 80, então, né, que vem essa ideia de colocar agentes de saúde, né, de profissionais para irem de porta em porta, entender como que está a saúde dessa minha população, como que eu estou integrando os serviços, e aí até que, né, veio, então, a estratégia de saúde da família, né, com uma aprovação gigantesca, né, com reduções de mortalidade infantil absurdos. Então a gente tem que entender que a nossa taxa de mortalidade infantil até ali 1990 era altíssima, era comparado a realmente países bem subdesenvolvidos, né, pacientes subsaarianos e tudo mais. E a estratégia de saúde da família veio, né, e conseguiu fazer uma redução drástica da mortalidade infantil, da qualidade de vida dessa população. Aqui eu vou passar um pouquinho rápido para vocês. Organização dos serviços, então, tá? A saúde da família, então, ela constitui uma estratégia para organização e fortalecimento da atenção básica como primeiro nível de atenção à saúde dentro do Sistema Único de Saúde. Procura o fortalecimento dessa atenção básica por meio da ampliação do acesso, a qualificação e reorientação das práticas de saúde embasadas na promoção de saúde, né? Então, esse programa, essa estratégia, ela veio para fortalecer realmente essa atenção primária, mostrar para as pessoas que é importante ter essa linha de cuidado para fortalecer a atenção básica, né? E reflexo disso são as pesquisas que a gente tem hoje, que a atenção básica ela é responsável por solucionar de 80% a 87% dos problemas de saúde da população são solucionados dentro da estratégia de saúde da família, né? Então, dentro da própria atenção básica. Então, foi um programa que realmente deu acesso a essa população. E quando eu penso em acesso, o que é esse acesso? Eu tenho que entender que antes de eu ter esse programa, antes de eu ter essa estratégia, eu tinha pessoas que saíam, por exemplo, um dia antes de casa para irem naqueles antigos centros de especialidades, né, pediátrico, de idoso, enfim, ficavam lá um dia na fila para conseguir um atendimento, né? Então eu dei acesso a essa população, né? Eu consegui colocar que depois a gente vai entrar um pouquinho falar sobre cobertura, mas basicamente dizer que 70% da minha população é coberta por um programa de estratégia de saúde da família, né? A gente tem alguns princípios dentro dessa estratégia de saúde da família, né? Que a gente fala que a descrição de clientela, ou seja, é dizer quem é, né? Quem é o meu público, o público do meu bairro, que são os placares de saúde, basicamente dizer juntamente para fazer esse diagnóstico da população. Fazer a territorialização, ou seja, o mapeamento da área compreendendo segmentos populacionais determinados. Então, o que é esse processo de territorialização? É eu entender que, por exemplo, dentro de um mesmo bairro, eu tenho 2, 3, 4, 5 realidades diferentes. E é importante que eu mapeie isso. Porque eu tenho que entender que, por exemplo, aquela minha população que vive lá próximo ao Rio Criciúma, por exemplo, dentro do bairro Boa Vista, ela é mais vulnerável do que a minha população de um mesmo bairro que vive às margens ali da Avenida dos Italianos, por exemplo, né? E como é que eu vejo isso? A partir desse processo de territorialização, entender que eu preciso tratar o desigual como desigual. Exatamente esse é o princípio da equidade. É tratar aquele que tem menos condições com mais condições para que ele possa chegar num processo de equalização com aquele que tem a melhor condição. E o processo de territorialização é extremamente importante para isso, né? Então, outro princípio é fazer o diagnóstico da situação de saúde dessa população. Então, eu preciso saber, para eu poder planejar a saúde do meu bairro, do meu território, eu saber a quantidade de diabéticos, a quantidade de soropositivos, a quantidade de hipertensos, né? Para eu poder simplesmente gerar os relatórios de saúde e dizer para o prefeito da minha cidade ou para o governador do estado, né, para os secretários, dizer assim, a minha população é uma população idosa, uma população que está extremamente... tem uma condição de vida bacana, mas é uma população idosa, só que tem uma qualidade de vida que poderia ser melhorada a partir desse meu placar de saúde. Aí vem a questão da implantação das academias coletivas, enfim, várias outras estratégias a partir desse processo de diagnóstico, né? E fazer, então, com base dessa territorialização, nesse diagnóstico e nessa descrição de clientela, fazer o planejamento, então, baseado nessa realidade local que é feito, né? Então, é o planejamento de realidade de saúde, que seria exatamente o que a gente faria esse semestre na disciplina,
que seria aquela ida nos bairros, né? Que a gente tinha planejado, a gente faria uma pesquisa, faria um processo de extensão, de curricularização da extensão, só que, né, não foi possível, justamente por motivos de força maior. Mas não faltarão oportunidades daqui para frente. Então, as características do processo de trabalho em saúde da família é a questão do trabalho interdisciplinar, né? Integrando as áreas técnicas dos profissionais de diferente formação. E isso, eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente ainda tem na estratégia de saúde da família, é o trabalho interdisciplinar. A gente tem hoje o trabalho multidisciplinar. O que é o trabalho multidisciplinar? São diversos profissionais dentro de um mesmo espaço físico, mas cada um ainda está na sua caixinha. O dentista está lá no seu consultório, que não conversa com o médico, que não conversa com a enfermeira. Então, isso ainda é um problema, vem mudando, né? Os profissionais têm, principalmente por conta desse modelo de formação que a gente está tendo agora. Por exemplo, o modelo de formação de vocês é completamente diferente do modelo de formação que eu tive, que vem a ser completamente diferente do modelo de formação que os meus professores tiveram, né? Então, essa inserção, por exemplo, da saúde coletiva, da interação comunitária, de forma transversal aos cursos de graduação, tem feito, né, com que haja uma mudança significativa no perfil desses profissionais que se formam e que são absorvidos por esse Sistema Único de Saúde. Mas há pouco tempo atrás, a gente ainda tinha uma falta de comunicação gigantesca dentro de uma mesma estrutura, o que tornava totalmente, né, impossível a questão desse trabalho interdisciplinar, né, de entender o paciente como um todo e de entender que eu, como profissional, eu não sou Deus, né, que eu, como dentista, eu não vou resolver todos os problemas desse paciente, que vocês, como futuros enfermeiros, não vão resolver todos os problemas desse paciente e que a gente precisa trabalhar junto, que a gente precisa ter uma vinculação, que a gente precisa ter um trabalho realmente interdisciplinar e tratar o paciente como um todo, né, que é o princípio da integralidade. Outra característica do processo de trabalho é a vinculação, né? Então, a participação na dinâmica social das famílias assistidas, e isso é uma das principais características que o trabalhador de saúde tem que ter, né? O trabalhador de saúde em atenção básica, em estratégia de saúde da família, é o vínculo. O que caracteriza, a principal diferença que caracteriza a minha estratégia de saúde da família dos outros serviços de saúde é o vínculo que eu tenho que ter com esse paciente. É uma das principais características, né, desse paciente, dessa população assistida. É eu fazer parte da vida dessas pessoas que estão trabalhando naquele bairro, né? E é por isso que a gente bate tanto em cima da questão do concurso público, que esses profissionais têm que ter concurso público, porque eles vão ficar todo o tempo deles de trabalho dentro desse mesmo território, conhecendo as realidades de cada um, entendendo as queixas lá da Dona Maria, do seu João, é criar o vínculo, é entender que o paciente não é simplesmente um número, né? Que ele tem uma vida, que ele é o amor de alguém. Então, isso é a questão do vínculo, né? E é primordial para os trabalhadores de estratégia de saúde da família. E tá tudo certo se tem profissional que simplesmente não tem esse perfil. Tem profissionais que simplesmente não gostam do vínculo com o paciente. Tem profissionais que não conseguem trabalhar de forma interdisciplinar. E, gente, tá tudo certo, tá tudo bem. Só não vá trabalhar em estratégia de saúde da família. Tem outros diversos perfis de trabalho em saúde que vão agregar conforme o teu perfil. Agora, para aquele trabalhador que for lá trabalhar na unidade básica de saúde, ele precisa entender que ele vai precisar criar um vínculo com o paciente, que ele vai precisar trabalhar com outros profissionais de saúde de forma integrada, tá? Outra característica desse processo de trabalho são as competências culturais, então entender que cada região de saúde, cada região, cada bairro tem uma perspectiva diferente de visão de vida, né? Mas sempre fazer uma abordagem integral e resolutiva desses problemas, apesar da competência que cada cenário difere. Outra característica desse processo de trabalho é a participação social. Então, entender que esse trabalhador de saúde precisa entender que essa população adscrita nesse bairro, ela é responsável por essa estratégia de saúde da família, aquilo ali é dela, literalmente, né? E ela vai participar dos processos de decisão. Ela tem que participar. Essa população, eu não posso simplesmente chegar lá e dizer assim, então, pessoal, a partir de agora, o nosso atendimento vai ser por ficha, né? Não vai mais ser por agendamento. Não. Quem tem que fazer, quem tem que ajudar, quem tem que participar, quem tem que dar opinião
é a população adscrita. Então, entender que dentro da estratégia de saúde da família, a participação popular, a participação social é de extrema importância. Outra característica é trabalhar a questão da intersetorialidade. Então, trabalhar em conjunto, trabalhar em rede com outros serviços de saúde, com as UPAs, com os hospitais, com os centros de reabilitação, com os centros de prótese, com os laboratórios, enfim, tem que trabalhar com todos os setores e não só com os setores de saúde, né? Setores de assistência social, de urbanização, enfim. Essa estratégia de saúde da família, ela é a porta de entrada do sistema, de uma certa forma, mas mais que uma porta de entrada, ela é a ordenadora dessa rede. Então, eu não posso deixar o meu paciente perdido nesses meios de encaminhamentos. Eu tenho que justamente passar essa segurança, eu tenho que saber para onde ele precisa ir no próximo ponto, né? E fazer, então, o fortalecimento da gestão local. Pessoal, tá tudo certo até aqui? Tá tudo bem com vocês? Querem fazer alguma colocação? Bom, pelo jeito não. Tá tudo certo mesmo, gente. Eu sei que eu tô falando rápido, de novo. A princípio tá tudo certo. Oi? A princípio tudo certo. Em princípio. Então tá bom. Bora pra frente. Tá rápido, mas tá tudo certo. Ah, que bom que vocês já estão se acostumando, gente. Olha só, vocês já nem reclamam mais de eu estar falando tão rápido. Então, pessoal, a ASF, né? Basicamente, ela deve contemplar, então, como a gente já falou, esse processo de territorialização e responsabilidade sanitária. Então, dentro desse processo, a gente precisa entender essa população adscrita, criar o vínculo, como a gente já falou, fazer um processo que solucione os problemas dessa população, então trazer resolutividade, longitudinalidade, que palavra difícil no cuidado. O que é longitudinalidade? O que é longitudinalidade no cuidado? É exatamente essa linha de cuidado, tá? É ter uma linha, basicamente. É tratar esse paciente desde lá do meu pré-natal, quando a mamãe está grávida, fazer o pré-natal odontológico, fazer a linha de cuidado, até essa criança, né? Ela vai crescer, vai passar por adolescência, eu tenho que cuidar desse processo dessa adolescência, ele vai ser um adulto, até ele chegar lá na fase idosa, né? Quando ele já vai estar idoso. Então, é essa longitudinalidade no cuidado. É eu ter essa linha de cuidado ao longo da vida da pessoa, e não com problemas pontuais, né? Fazer a coordenação... Tem um caminhão passando, espera aí um pouquinho. Deu, passou. Fazer a coordenação desse cuidado. Então, como eu falei, a atenção básica, né, por meio da estratégia de saúde da família, ela é a ordenadora dessa rede. Então, vai ter problemas que eu não vou conseguir solucionar dentro da estratégia da saúde da família. E tá tudo bem, cada um tem a sua competência, né? Cada serviço tem a sua vocação. Então, por exemplo, aquele paciente, ele sofreu uma amputação. Então, ele precisa fazer uma reabilitação. Eu não consigo fazer dentro da estratégia de saúde da família. Mas eu preciso saber para onde é que eu tenho que encaminhar esse paciente. Saber que ele vai ter que ir para um centro especializado em reabilitação, para ele fazer o processo de reabilitação, mas que um dia ele vai voltar para essa estratégia de saúde da família, né? Porque independente do serviço onde ele estiver, esse paciente sempre vai pertencer à ESF, sempre vai pertencer. Então, eu tenho que estar sempre fazendo a coordenação desse cuidado, tá? E, né, como eu falei, a ordenação da rede, a questão da participação da comunidade e da equipe multidisciplinar em trabalho interdisciplinar. Os resultados que a gente espera da estratégia de saúde da família, né? Então, prestar um atendimento de bom nível, óbvio, né? Como diz o cara lá do filme do Poço, óbvio. Evitar internações desnecessárias, né? Então, é para isso que a ESF serve, para realizar promoção e prevenção, né? Cuidar dessa população para que ela fique o menos doente possível, então evitar os processos de internação. Melhorar o impacto dos indicadores de saúde, e faz muito bem, né? A gente, em alguns indicadores, simplesmente aqui que eu vou falar para vocês, né? O índice de mortalidade, que aumentou significativamente, o CPOD, né? Que é o índice de dentes cariados, perdidos e obturados, em crianças de 12 anos, que a gente faz de 10 em 10 anos nessa pesquisa, reduziu significativamente. Então, tudo isso fruto
dessa estratégia de saúde, da implantação dessa estratégia de saúde da família. Resolutividade de 80% dos problemas de saúde na sua comunidade. Então, como eu já falei anteriormente, né, e as pesquisas já demonstram que a estratégia de saúde da família consegue resolver mais de 80% dos problemas de saúde dessa comunidade. Consequentemente, meu vizinho aqui de cima está arrastando móveis a fuzel. Consequentemente, melhorar a qualidade de vida dessa população, né? E, né, não adianta eu fazer tudo isso se a minha população não estiver satisfeita com o trabalho que eu estou prestando, né? Então, a satisfação desses profissionais é de extrema importância. Aqui eu coloquei para vocês, então, para vocês entenderem como que é a cobertura de saúde da família dentro do país. Então, como eu falei para vocês, cada estratégia de saúde da família, em cada bairro, ela é responsável por uma população adscrita dentro desse processo de territorialização, né? Se a gente for pensar no Brasil inteiro, né? Então, qual é a porcentagem do país que é coberta pelo Programa Estratégia de Saúde da Família? Então, lá em 2002, eu tinha 31% do país que era coberto pela saúde da família. Depois, já em 2010, eu já pulei para 52%. Então, mais da metade da minha população, né, já era coberta pela estratégia de saúde da família. E em 2018 tive 64,9%. O número de UBSs, então, é de mais de 43 mil, quase 44 mil, isso em 2018, e mais de 700 mil profissionais de saúde, né? Enfim, trabalhadores dentro da atenção básica. Eu entrei ontem, tá? Dentro do portal do governo, né, o e-gestor, que a gente fala, é o e-gestor Atenção Básica, e fiz o recolhimento, então, da cobertura atualizada do dia de ontem, exatamente. Aqui, o último registro é sobre dezembro de 2019, né? As escalas sempre são feitas de alguns meses em alguns meses. Então, esse dado que a gente tem aqui no slide anterior diz que 64% já era coberta pela saúde da família, né? Então, agora, ali em dezembro de 2019, já mostra que eu tenho uma cobertura de atenção básica em 74,76% do meu território nacional. Isso é extremamente importante, então a gente teve uma aceleração, né, nesses últimos anos desse processo de cobertura, e nessa 64,47% em específico de estratégia de saúde da família. Então, por que uma é de atenção básica, outra é estratégia de saúde da família, né? É porque 74,76%, então significa que alguns ainda não são cadastrados como ESF. Criciúma, por exemplo, né? Criciúma tem algumas unidades de saúde que ainda não são cadastradas como estratégia de saúde da família. Elas ainda estão como unidades básicas de saúde. Mas isso, até por incentivo do próprio Ministério da Saúde, isso tem mudado só porque eles abrem o processo de cadastramento de tempos em tempos, né? Mas ter 74% da população já com cobertura de atenção básica já é um dado extremamente importante. Aqui agora eu trouxe alguns dados para vocês, né? Para a gente pensar um pouquinho conforme aquilo que eu falei para vocês sobre a dificuldade da implementação da saúde da família nos grandes municípios, né? Então, eu estou aqui apontando para a tela do computador como se vocês estivessem vendo o que eu estou apontando, tá? Então, vamos ali pela legenda, pessoal. Vamos lá focar lá no ano de 2017. Procurem o ano de 2017 ali, tá? Vamos procurar lá naquela primeira linha que aparece lá em cima, aquela linhazinha azul, tá? Aquela linhazinha azul diz que tem aquele dado lá, 94,6%. Então, essa 94,6%, eu vou lá embaixo na legendinha e vou ver que é até 10 mil habitantes. Isso significa dizer o quê? Que 94,6% das minhas cidades de até 10 mil habitantes são cobertas pela estratégia de saúde da família. Então, como eu falei para vocês, a gente consegue ter uma cobertura melhor e maior nas cidades pequenas do que nas cidades grandes, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação lá com aquela última linha verde. Vamos fazer o mesmo exercício. Lá naquela última linha verde, mesmo ano de 2017, a gente vai ver que tem um dado ali que é 42,8%. A gente vai lá na legendinha e vai ver que é acima de 900 mil habitantes. Então, é exatamente o que eu falei para vocês.
só 42,8%, eu tenho só uma taxa de cobertura de só 42,8% em cidades com mais de 900 mil habitantes, que são exatamente o que eu falei, que são as capitais, as principais cidades do estado. Então, a gente tem uma dificuldade grande ainda, né? Eu acho que é um grande problema, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa solucionar nos próximos anos, é fazer estratégias para aumentar a implementação de saúde da família das grandes conurbações urbanas, nos grandes centros urbanos, né? Que a gente consegue perceber que hoje é a nossa maior dificuldade. Aqui agora, eu trago outro dado para vocês também, que a gente vai ver, então, o número de equipes de saúde da família e saúde bucal de 2007 a 2017. Antes de eu já mostrar para vocês, eu acho que é importante dizer que a gente também precisa ver os estudos dos próximos anos, de 2017 para frente. Por quê? No ano de 2017 foi exatamente o ano que eu tive a mudança da PNAB, que é exatamente aquilo que eu falei lá no início da aula para vocês, que a gente vai conversar numa próxima aula, certo? Opa, passei sem querer. Por quê? Até o ano de 2017, eu tinha uma vinculação clara entre estratégia de saúde da família e equipe de saúde bucal dentro das unidades básicas de saúde. A partir de 2017, eu desobrigo os municípios a terem equipes de saúde bucal, né? Então, como a gente consegue ver aqui, a gente teve uma crescente, se a gente for comparar ali. Então, o que é rosa é equipe de saúde bucal. O que é azulzinho é estratégia de saúde da família, ou seja, médico, enfermeiro, os técnicos, a equipe mínima como um todo, né? Por quê? A equipe de saúde bucal ela não é vinculada, ela é vinculada à ICF, mas ela tem um programa próprio que é a equipe de saúde bucal. Então, lá no ano de 2017, vamos se atentar à linhazinha rosa, né? Eu tinha mais de 17 mil equipes de estratégia de equipes de saúde bucal. Lá no ano de 2017, eu tive uma crescente significativa de mais de 25 mil, tá? Agora, voltamos lá para 2007 e vamos ver a linhazinha onde diz ESF. Então, eu tinha mais de 28 mil ESFs e eu tive uma crescente absurdamente grande em 2017 para 42 mil, né? Então, provavelmente, né, isso é uma prospecção, é até um risco falar isso, mas provavelmente para o ano de 2019 e de 2020 a gente também vai continuar numa crescente de número de SFs, mas uma redução do número de equipes de saúde bucal, tá? Agora, para o próximo gráfico, então, a gente vê o número de agentes comunitários de saúde também de 2007 a 2017. É a mesma coisa. Com a nova PNAB, eu também tive problemas relacionados aos agentes comunitários de saúde, as questões de territorialização, que a gente também vai discutir na próxima aula. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que de 2007 a 2017, a gente teve uma crescente de quase, uma inserção de quase 10 mil agentes de saúde, e é isso que a gente também precisa continuar vendo. Como que vão ser os estudos daqui para frente? É como eu disse, é uma prospecção. A partir dos estudos, isso demonstra que a gente vai ter uma redução de agentes comunitários de saúde, tá? Isso é muito arriscado, é muito perigoso. Isso surtiu efeito a partir da nova PNAB de 2017, a partir de algumas normativas que o Ministério da Saúde tem editado. Então, é muito arriscado. Então, a gente tinha uma estratégia de saúde da família muito consolidada, com os princípios de territorialização, de diagnóstico de saúde, e a gente corre o risco de voltar para os anos 90 com uma estratégia de saúde da família extremamente curativa, né? Então, com médico, enfermeiro, enfim, com uma equipe pequena, né? Uma crescente de número de equipes, mas fazendo esse papel extremamente curativo e cada vez menos prevenção de saúde, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser estudada daqui para frente. Os estudos são bem sombrios quanto a esse futuro e a gente precisa estar bastante atento a isso. Quando a gente fala de estratégia de saúde da família, a gente tem que pensar nesse atendimento integral, né? Então, como eu falei para vocês, aquelas clínicas específicas de antigamente, elas vêm a se aglomerar nessa linha de cuidado e eu tenho que pensar, então, nesse meu paciente como um todo, tendo as políticas de atenção à saúde da criança, atenção à saúde dos adolescentes e jovens, da mulher, do homem, do idoso, enfim, isso tudo dentro de uma atenção integral, dentro da estratégia de saúde da família. Essa SF precisa trabalhar em rede, né, o tempo inteiro. Então,
articular com os outros sistemas de saúde, como eu falei, ela é ordenadora dessa rede. Então, é fazer essa linha de cuidado com esse paciente, entender que aqueles problemas que não podem ser solucionados, né, dentro da SF, eu preciso encaminhar ele para os outros pontos do serviço, seja pelo atendimento do NASF, dos CAPs, dos CREAS, dos CERESTs, dos CERS do país, enfim, dos laboratórios de prótese, enfim, essa estratégia de saúde da família que faz os encaminhamentos, né? E mais do que fazer os encaminhamentos é fazer a contrarreferência, é entender que esse paciente ele vai voltar para a unidade básica de saúde para continuar o cuidado dele ali, né? Esses outros serviços, eles são passageiros, mas ele sempre vai voltar para a estratégia de saúde da família. O que é necessário para trabalhar na estratégia de saúde da família? Como eu falei, é vocação. Não adianta eu ser um profissional que não tem vocação e ir trabalhar na estratégia de saúde da família. Então, a gente precisa ter a vocação para esse tipo de serviço. Por quê? Porque eu preciso de um profissional com visão sistêmica e integral do indivíduo. Então, como eu falei, entender que o paciente não é só um braço, não é só uma perna, que ele é um indivíduo complexo, né? Ter uma prática de serviço humanizada. E o que é ter uma prática de serviço humanizada, né? É entender, né, e parar com esse processo de industrialização, literalmente falando, industrialização dos pacientes, enlatação dos pacientes. Então, tratar ele como um ser humano, é só isso. É o nosso princípio básico de vida, é a humanidade, mas a gente perde isso com o passar do tempo. E a gente precisa ter em qualquer serviço de saúde, mas principalmente dentro da SF. Ter uma permanente interação com essa comunidade, entender que essa comunidade ela tem a sua questão cultural envolvida, ela tem as suas questões históricas envolvidas, e eu, como profissional de saúde que vou trabalhar nessa SF, eu preciso ter essa interação. Eu preciso ter essa interação com essa comunidade, porque eu tenho que entender que, por exemplo, o meu paciente com pneumonia, que mora numa região desassistida, por exemplo, num bairro extremamente carente, ele vai ter 5 vezes chance de internação por essa pneumonia do que o meu paciente que é bem assistido dentro de um bairro importante, né? Dentro de um bairro com uma melhor classe social, uma classe econômica melhor, né? Então, é por isso que eu preciso entender e interagir com essa comunidade, né? Criar vínculos de corresponsabilização entre esses profissionais de saúde e a população. Então, fazer a população entender que ela também é responsável pela sua saúde, né, e não simplesmente os profissionais de saúde. E utilizando o enfoque do risco como método de trabalho, visando a adequação de recursos às necessidades locais, né? Isso faz parte, então, desse planejamento que precisa ser feito. Aqui um meme do coronavírus, que eu vou aproveitar para só fazer uma pausa aqui para tomar uma água e ver o horário. Pessoal, tudo certo até aqui? Tudo tranquilinho? Tudo bem. Sim, tudo certo. Pessoal, tá aparecendo para vocês a projeção? Sim? Ou tá aparecendo o meu rosto? Tava aparecendo a Cardi B. Tá, agora já passei a Cardi B. Muito bem. Tipos de equipes, agora a gente vai entrar. Então, como eu falei para vocês, a gente tem diferentes equipes dentro de um programa de estratégia de saúde da família, né? Então, a equipe de saúde da família, ela tem uma composição mínima de um médico, enfermeiro e um enfermeiro auxiliar ou técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, que eles têm uma regrinha de números de pessoas, né? Aí é que vem a diferença, pessoal. Antes, para eu habilitar a estratégia de saúde da família, eu precisava ter uma equipe de saúde bucal. Com a nova PNAB, isso é uma composição complementar, tá? Então, essa composição complementar, então, vai de cada gestor, né? Então, se o meu gestor resolver colocar, ele pode colocar, então, a equipe de saúde bucal, que é composta, então, pelo cirurgião dentista e auxiliar, né? 100% de cobertura em áreas vulneráveis, a gente trabalha com 750 pessoas por equipe, no entanto, isso é bem flexível, também com a nova PNAB,
E esses profissionais precisam ser de dedicação exclusiva, ou seja, eles têm que trabalhar 40 horas semanais dentro dessas equipes. Equipe, essa era ESF, tá? Equipe de atenção básica, tá? Então, deve atender as princípios de diretrizes da ESF, como era a que a gente acabou de passar. Ele é um modelo transitório, tá? Para ele se transformar ESF. Então, é composto por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico em enfermagem também. E aí, colocando também a composição complementar, que é a equipe de saúde bucal, né? 40 horas semanais, até 3... Peraí só um pouquinho. Até 3 profissionais por categoria, mínimo de carga horária de 10 horas. Então, isso também foi uma mudança da nova PNAB, né? Que permite que eu tenha outros profissionais com menos carga horária, né? Então, essa equipe, esse modelo transitório, a diferença dele do outro é que ele me permite ter outros profissionais com uma menor carga horária. A equipe de saúde bucal, né? Especificamente falando, então, ela pode se compor tanto na SF como na EAB. Então, ela é composta por o dentista mais o auxiliar ou técnico de saúde bucal, que é só o auxiliar e o técnico é uma mudança de certificação. Podem ser vinculados à unidade básica de saúde. Devem compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe, tendo responsabilidade sanitária, assim como todos os outros, né? Só que a gente tem dentro da equipe bucal, dentro da equipe de saúde bucal, 2 modalidades, a modalidade 1 e a modalidade 2. Então, a modalidade 1 é composta pelo cirurgião, dentista e auxiliar de saúde bucal, ou ATSB, e a modalidade 2 é composta, então, por um cirurgião dentista, um auxiliar ou TSB e mais um TSB, né? Um técnico de saúde bucal. Essa modalidade 2 ninguém implanta. Essa é a realidade. São pouquíssimas equipes modalidade 2. Normalmente é implementado só a modalidade 1. Mas, né, a política coloca a possibilidade da implementação de ambas. A equipe de estratégia de agentes comunitários de saúde, então, como é que ela funciona, né? É prevista a implementação dos agentes nas unidades básicas de saúde com uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica. Essa palavra possibilidade é que está dando uma confusão dentro da PNAB, né? Porque essa possibilidade parece que né, me dá a entender que eu posso ter agentes comunitários de saúde ou não, né? Então, é isso que está sendo bastante debatido ultimamente. Com vistas à implantação gradual da SF, tá? Então, o número de agentes comunitários por equipe, ele deve ser definido de acordo com a base populacional, né? Então, conforme o meu número de população dentro daquele determinado bairro, eu vou dizer exatamente o número de agentes comunitários que eu tenho que ter, né? E o cumprimento desses agentes comunitários é de 40 horas semanais, né? Aqui só para falar, então, né, que cada agente comunitário de saúde deve realizar as ações e ter uma microárea subscrita na sua responsabilidade de até 750 pessoas, né? Ou seja, normalmente um bairro mediano tem de 5 a 8 mil habitantes, mais ou menos. Então, por que deveria ser necessário 2 TSB? Porque está escrito na política. Eu, como dentista, particularmente, não acho necessário ter técnico de saúde bucal. Assim, acho que a equipe, a modalidade 1, ela já resolve. Mas a política, ela coloca como uma possibilidade de ter um auxiliar e mais um técnico de saúde bucal. Esse técnico de saúde bucal, ele pode fazer, por exemplo, profilaxia, pode fazer moldagem de prótese, etc., que poderia auxiliar numa grande demanda, né? Mas hoje, uma equipe de modalidade 1, tranquila, eu já trabalhei em ISF, já trabalhei em CEL também, que é média complexidade, mas sempre funcionou muito bem com a modalidade 1. Mas a política coloca como possibilidade de ter essa incrementação dessa nova pessoa, né, desse técnico em saúde bucal. Mas, enfim, vai de cada gestor. Sobre os agentes comunitários de saúde, então, cada microárea pode ter até 750 pessoas, né? Então, normalmente, por unidade de saúde, se forem mais ou menos uns 6 mil habitantes, eu vou ter algo em torno de 8 agentes comunitários de saúde, divididos em microáreas. Então, cada um é responsável por uma determinada microárea, que a gente também ia ver
lá no bairro que a gente fosse visitar, mas não foi possível, né? A gente vai ficar só no campo teórico por enquanto. E aqui, né, a outro tipo de equipe, então, são os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica, que é o NASF, que, né, deixa eu contar para vocês que ele também vai acabar, né? Porque o NASF vai ser... os profissionais que compõem o NASF vão ser integrados dentro das equipes de saúde da família, né? E não vão mais receber como uma estratégia separada e também não vai mais, né? O NASF vai ficar a critério de cada gestor municipal implementar ou não. Mas isso não vai acontecer porque eles não vão receber recurso financeiro para a implementação própria do NASF, né? O recurso financeiro vai vir por profissional isoladamente que for adequado dentro da estratégia de saúde da família. Então, isso não foi uma mudança do PNAB, isso foi uma portaria do final de 2019, ditado pelo ministro Mandetta, né? Dentro da atuação, dentro dessa nova atuação dele. Mas o NASF, a gente vai debater o NASF especificamente dentro de uma outra aula, porque o NASF é algo bem mais complexo, então ele tem uma aula só para isso, tá? Agora, pessoal, a gente vai dar um intervalinho, então a gente termina aqui nesse processo de trabalho e equipes, tá? Seguinte, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Slide 35. Nós quase terminamos a aula, ficou faltando um pouquinho. Esse finalzinho aqui a gente deixa para fazer, então, na segunda parte da aula. A gente retorna às 9 horas, tá? Às 8 horas agora, então, eu entro em live pelo Instagram, tá? Então, quem quiser assistir pelo meu Instagram é @amaralr, ou procura pelo Instagram da Giovana. Mas para aqueles que não estavam no início, não é obrigatório participar, quem não, né, assistir a live, quem não tiver a fim de assistir a live, então, tem 1 hora para resolver os exercícios que estão postados, né, dentro do roteirinho de vocês, tem o linkzinho lá, é o mesmo formato da semana passada, é por formulário do Google, então vocês vão respondendo e vai aparecer de forma automática para mim. Eu escrever meu Insta, calma aí, deixa eu achar aqui. Meu Insta é @amaralr. Tá aí. Quem tiver a fim de participar, e lá vai ser um assunto bem legal que vai ajudar vocês para a construção do portfólio. A gente vai discutir, né, como eu já falei, o coronavírus dentro do Sistema Único de Saúde. Vamos discutir alguns dados mundiais, alguns dados nacionais também, vai ser bem legal. Quem tiver a fim de participar, fica aí o convite, né? Tá interligado com a aula. Quem não tiver a fim de participar, não é obrigado. Vocês têm 1 hora para responder os exercícios, né, que estão postados, então, no roteirinho. Então, quem não tiver a fim de responder os exercícios e assistir a live, tem 7 dias para postar, para responder, como todas as outras atividades que eu dou, eu sempre dou 7 dias para vocês responderem as questões. Tudo certo, pessoal? Entendido? Alguma dúvida até aqui? Nos encontramos às 9 horas nesse mesmo bate-local, tá? Quem não assistir vai ter só 1 hora para fazer, então... Não, pessoal, vocês têm 1 hora para fazer os exercícios, mas, na verdade, vocês têm 7 dias para fazer os exercícios, tá? Só que quem já quiser matar o exercício agora, já mata, né? Foi uma solicitação da coordenação, a gente dá horário, dá, né, tempo para vocês realizarem os exercícios. Eu estou dando 1 hora de aula, tá? Então, para quem quiser já se livrar do exercício, não tem que fazer durante a semana, pode fazer agora. Quem quiser fazer o exercício durante a semana, pode fazer também, e aí pode assistir a live. Beleza, pessoal? Tudo certo? Entendido? Então tá. 9 horas a gente se encontra aqui. Beijo para vocês.